Ivan Angulo. Foi uma contratação irresponsável, foi uma contratação onde faltou manhas para a diretoria e o setor jurídico do Cruzeiro poder amarrar melhor o seu contrato. E aí, o que aconteceu realmente de fato para que o Cruzeiro não tivesse poder nenhum sobre a solicitação ontem do Palmeiras sobre a volta do atacante colombiano? É esse o tema, o assunto deste vídeo de hoje, pessoal. Eu sou Gilmar Júnior e este é mais um vídeo aqui do nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Bom, vamos tratar aqui, né, rapaziada, sobre o principal assunto de ontem, quarta-feira. Tivemos até outros assuntos abordados, assuntos importantes, como por exemplo, a contratação do lateral esquerdo Giovani, mas o que foi temas nos grupos do WhatsApp do Cruzeiro, grupos do Facebook do Cruzeiro, entre os vídeos que nós postamos aqui ontem no YouTube, enfim, onde estivesse falando do Cruzeiro, todos estariam dando atenção para a saída do Ivan. Eu vou aqui tratar um pouco sobre esse assunto, falando sobre a minha visão desta passagem dele no Cruzeiro, sem nenhum jogo, né? Sem ele ao menos ser entrado e ter aí custado quase 300 mil reais aos cofres do Cruzeiro. Foi responsabilidade do conselho gestor que o contratou no início do ano? O Cruzeiro tinha como ter se resguardado diante desta situação? Bom, vamos lá, pessoal. Bem, todos já sabem, né? No início do ano o Cruzeiro procurou Palmeiras, buscou alguns nomes perante a boa relação que as duas diretorias possuem. Pessoas daquele conselho gestor conhecem muito bem algumas pessoas daquela atual diretoria do Palmeiras, e aí buscou-se alguns nomes para chegar-se ao Cruzeiro. Jogadores que viriam sem custo nenhum, com o Cruzeiro arcando parte do salário destes jogadores. E aí chegou-se no consenso do Ivan Angulo. Ele chegou ali bem no início do ano mesmo, fevereiro, março, enfim, para a Toca da Raposa. Mal pôde apresentar seu futebol, porque ele já chegou perante a pandemia aqui no Brasil, já se alastrando, e com isso ele ficou apenas treinando. Também vale lembrar, treinando só quando foi liberado, né? Só quando os órgãos competentes de saúde de Minas Gerais liberou o Cruzeiro, Atlético, América e os outros times mineiros a treinarem em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Então já sabemos, né? O Angulo não entrou em campo, não estreou em campo, não jogou um minuto sequer, nem jogo treino, nem nada do tipo. Mas era um cara muito cotado, até mesmo nos treinamentos, para ser um jogador titular. Obviamente pela sua qualidade técnica, mas também por falta de opções tecnicamente boas para o Cruzeiro. Não à toa que o Cruzeiro, mesmo com o Angulo, já estava procurando mais um jogador de beirada, mais um atacante de velocidade. Porque os jogadores que nós possuímos atualmente são jogadores mais centralizados e os de beiradas são poucos. E os que temos, nem todos têm uma boa qualidade técnica. Mas o que eu quero abordar aqui é sobre esse contrato, é sobre essa contratação. Se o Cruzeiro, o conselho gestor, deu um tiro no pé ou não. Minha visão pessoal, e eu espero que vocês a respeitem, mas não que vocês necessariamente devem concordar. Se discordam, comentem aí o porquê vocês discordam. Mas a minha opinião que vai muito de frente com a opinião da maioria do cruzeirense. Eu sei que é uma opinião que a maioria não acha. Até por estar muito recente essa saída do Angulo, se dá uma irresponsabilidade, uma certa irresponsabilidade ao conselho gestor. Mas vamos lá, o Carlos Ferreira, né, que era um dos membros do conselho gestor, era um desses caras que tinha uma relação muito boa com a atual diretoria do Palmeiras. E pessoal, foi ele que conduziu praticamente toda a negociação. Preste atenção e vamos lembrar, rapaziada, do panorama do Cruzeiro. Atualmente, o panorama, né, estamos agora em julho, né, meados de julho, já vislumbrando a volta do Mineiro neste domingo e do Brasileiro no início de agosto. Mas vamos lembrar o Cruzeiro, vamos tentar puxar na memória o Cruzeiro lá em fevereiro, lá em março, porque a negociação ela se iniciou em fevereiro. Rapaziada, o Cruzeiro todo desconfigurado, um Cruzeiro que não tem, antes não tinha mais ainda uma confiança no mercado entre os clubes. Você para pensar aí, um Cruzeiro que naquele momento estava com os salários atrasados, jogadores pedindo rescisão de contrato na justiça. Pessoal, é muito complicado uma diretoria, diante de um clube como esse, querer impor qualquer tipo de contexto em uma contratação de um jogador como o Ivan Angulo. Eu, como membro do conselho gestor, eu sendo Dalai Rocha, eu sendo Saulo Frois e tendo a oportunidade, tendo sim do Palmeiras, para que o Ivan Angulo viesse para o Cruzeiro sem custo nenhum entre os clubes,
vale lembrar, o que o Ivan Angulo custou ao Cruzeiro? 100 mil para o agente, para o empresário, diante dessa transição, e 30% dos salários do atleta nesse tempo, né, que ele ficaria no Cruzeiro. 30% por mês, certo? O que deu nesses meses que ele ficou, março, abril, maio, junho e agora início de julho, 5 meses, vamos arredondar, custou o Ivan Angulo ao Cruzeiro, com todos esses custos, cerca de 250 mil reais aos cofres do Cruzeiro. Então pensa comigo, rapaziada, um clube sem crédito nenhum no mercado, tem a oportunidade de trazer o Ivan Angulo, mesmo nessas condições. Pensa comigo, numa condição onde o Palmeiras, ele está abrindo mão de poder pedir ou poder sancionar qualquer valor ao Cruzeiro. Poxa, eu como Saulo Frois, eu como Dalai Rocha, como Carlos Ferreira, chancelaria a vinda do cara. Porque é um jogador que lá atrás, principalmente, se vislumbrava a sua titularidade. Aquele elenco do Cruzeiro, quando ele chegou, era um elenco que tecnicamente é muito inferior ao atual elenco. Muitas coisas mudaram, desde o início da negociação com o Ivan Angulo até hoje. E mesmo com esse elenco mais técnico, o Ivan Angulo seria titular. O que mostra que sim, o Cruzeiro acertou na vinda dele para a Raposa. E pessoal, querer colocar em um contrato de um time praticamente falido naquele momento, sem moral nenhuma no mercado, que colocaria ali um valor caso o Palmeiras quisesse o jogador de volta, no caso, bom, já que Palmeiras você vai solicitar a volta do Ivan Angulo em algum momento, vamos colocar aqui alguma cláusula que faz com que você pague algum valor ao Cruzeiro. Digamos que você vai ressarcir o Cruzeiro por esse pedido. Ah, pessoal, a gente está sendo muito ingênuo de imaginar que o Palmeiras aceitaria algo do tipo. Eu imagino, até por ter vergonha na cara, que nenhum desses diretores que intermediaram essa contratação cogitaram isso. Seria muita cara de pau, eu, Carlos Ferreira, eu, Dalai Rocha, eu, Saulo Frois, querer exigir no contrato de um jogador com uma técnica dessa do Palmeiras, algo do tipo. Vocês não concordam comigo? Pensem, pessoal, na situação de fevereiro, de março. Hoje é uma situação melhor, mas mesmo nesta atual situação, o Cruzeiro não está muito diferente perante a sua visão no mercado. Vai ter que ralar muito para que mude essa visão no mercado regional, nacional e internacional. Vocês acompanham aqui o noticiário, vocês sabem que não param de chegar aí ações na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum. Ontem o Cruzeiro perdeu uma ação na Justiça Comum e eu trouxe aqui. O Fred pediu 3,300 mil reais referente a direitos de imagem e conseguiu uma vitória com uma facilidade monstruosa. Porque é óbvio, o Cruzeiro tem que arcar com seus custos. Ações na FIFA, todo mês tem uma para o Cruzeiro pagar. Então que moral que o Cruzeiro teria, pessoal? Como que a gente quer julgar o conselho gestor numa situação dessa? Um conselho que dedicou-se 24 horas para o clube sem remuneração. Sim, foi sem remuneração. Foi uma oportunidade sensacional a vinda do Ivan Angulo. O azar do Cruzeiro não foi internamente, foi lá no próprio Palmeiras. Com a venda do Dudu, com a punição do Rony de 4 meses sem poder atuar, conseguiu jogar contra o Corinthians, mas vale lembrar, foi uma exceção. Ele não está apto para os próximos jogos. Foi apenas um pedido do Palmeiras na justiça que foi aprovado para um jogo. Mas se ele quiser continuar atuando, o Palmeiras vai precisar recorrer à ação que já foi concluída de 4 meses de punição. E além disso, o Verón, o moleque da base com muito talento do Palmeiras, também se contundiu. Ah, mas vai voltar em 2 semanas. Mas não está apto nesse momento. Então eu entendo o Vanderlei Luxemburgo, eu entendo a diretoria do Palmeiras em solicitar de volta o jogador. Eu juro que eu entendo. O Cruzeiro nessa situação, pessoal, não solicitaria? Repito, o azar do Cruzeiro foi justamente o que aconteceu no Palmeiras de um mês para cá. A negociação com o time do Ocidente para a vida do Dudu, a contusão do Verón e essa punição do Rony. Já bateu nas portas aí a volta do Brasileirão. Então é uma questão de elenco para o Palmeiras. O Ivan Angulo não vai voltar e vai ser titular, mas é um cara que vai estar sempre relacionado, porque é uma questão de elenco, pessoal. Então o Cruzeiro deu azar. A negociação com o Ivan Angulo foi sensacional. Com certeza é uma das 3, 4 melhores contratações do ano do Cruzeiro, pensando tecnicamente no jogador. É claro que acabou virando um fiasco, porque o cara não entrou, mas não um fiasco pela negligência da diretoria, pelo conselho gestor.
mas um fiasco pelas circunstâncias, pelo azar de tudo que aconteceu e está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol mundial. Então, pessoal, essa é a minha opinião. A gente querer julgar, atirar pedra no conselho gestor, olha, foi uma negociação sensacional no conselho gestor. A volta do Marcelo Moreno, a contratação do Ivan Angulo, outros nomes pontuais. O conselho gestor conseguiu tirar leite de pedra do mercado naquele momento, vislumbrando um Cruzeiro sem crédito nenhum. Ainda não tem, mas imagina, volta lá a sua atenção para o início do ano. Foi um azar, acabou virando um fiasco pelo contexto, mas não por negligência, por irresponsabilidade ou por burrice do conselho gestor. A atual diretoria não poderia fazer nada porque o contrato já estava assinado. Se lá estava mencionado que o Palmeiras solicita e o cara volta na mesma hora, bastava para a diretoria apenas cumprir o que estava em contrato. Rapaziada, China Azul, essa é a minha opinião. Se vocês tiverem uma outra opinião, comentem aí. Vários vão concordar comigo e vários vão discordar. Comentem aí. Mas sem me ofender, sem ofender o conselho gestor, sem ofender ninguém da diretoria passada, da atual diretoria. E quando eu falo diretoria passada, eu falo do conselho gestor, tá? Do ano passado lá, vocês podem meter o pau aqui que a gente, claro, inclusive dá um amém. Porque se isso tudo está acontecendo, se essas consequências no Cruzeiro acontecem, é graças ao que a diretoria de 2018, 2019 fez o maior de mim. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtiu? Deixa o like. Não curtiu? Não dá dislike. Só comentem o porquê você não curtiu. E se inscreva no canal caso você ainda não seja, beleza? Então fiquem com Deus, nação. Até a próxima. Eu fui. Tchau!